Amém, irmãos? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós exaltamos e engrandecemos o Teu santo nome, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para Te louvar, ó Deus. Pai, nós dizemos nessa manhã que o Seu nome é santo, maravilhoso, todo-poderoso, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos pela salvação, ó Deus, em Cristo Jesus, por o Senhor ter mandado o Seu único Filho em nosso favor, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, perdão pelo pecado da Sua igreja, pelo pecado da nossa família, Senhor. E que o Senhor nos dê um coração puro e aberto para Te receber nesse momento, ó Pai. Fala conosco, Deus, através da Sua palavra que é tão perfeito, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o orgulho e a soberba. Nosso texto está em Provérbios 16, 18. Nós temos vários textos, na verdade, mas esse aqui é o nosso primeiro. Provérbios 16, 18. Algum irmão que encontrou pode estar lendo, esperar só o microfone chegar. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém. O que é soberba? Alguém sabe dizer o que é soberba? O queixo alto. Queixo alto, o que mais? Sempre achar que está acima de tudo. Amém. Sempre achar que está acima de tudo. Está certo, está certinho. Isso aí. O que é a soberba? O que mais que vocês acham? É uma pessoa autossuficiente. Autossuficiente, ela não depende de Deus. Então é isso aí mesmo que vocês falaram. A soberba é um pecado terrível e dá origem a diversos outros pecados. Né? Então o orgulho é autoexaltação. Eu sou melhor que o outro. E eu tenho uma imagem superior de mim mesmo. E isso dá no que o pastor falou. A pessoa fica independente do Senhor. Eu sou tão bom que eu não dependo de Deus. Ou as minhas atitudes mostram que eu não dependo de Deus. Então, esse é o soberbo. E ele é a causa da desgraça de muitas pessoas. É a causa da igreja não crescer. É a causa da gente não alcançar pessoas para Jesus. Então, a soberba, ela precede muitos outros pecados. Nós vamos ver agora o porquê em Tiago 4:6. Por que a soberba, ela precede tantas coisas? Tiago 4:6. Então, ela é a raiz de todos os outros pecados. Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Amém. Então, ela é a raiz de todos os outros pecados. Para vencer os outros pecados, nós precisamos da graça. E Deus resiste aos soberbos. Ele ignora os soberbos, ele restringe os soberbos. Ele se aparta dos soberbos e aí fica sem a graça do Senhor. E sem a graça do Senhor, nós não podemos vencer o pecado. Então, sem a graça do Senhor, nós não podemos deixar de mentir. Sem a graça do Senhor, nós não podemos ter paciência. Sem a graça do Senhor, nós não podemos ser fiéis. Então, nós precisamos da graça do Senhor. E quando nós somos orgulhosos, nós não fazemos parte dessa graça. Por isso que ela é a origem de todos os outros pecados. Quem é soberbo, então, ele não tem a graça do Senhor. E os irmãos vão concordar comigo uma coisa. Uma das partes tentadas
fortemente em pessoas soberbas é a imoralidade. Vocês já viram os pastores que caem em imoralidade, principalmente sexual? Começa com a soberba, diz que não precisa de oração, fala, não precisa orar por mim não, que está tudo ok. E fica soberbo, e se acha muito, porque está lá na frente, as pessoas estão lá olhando. Então essa pessoa, ela está propensa. E a forma que Deus usa para humilhar o soberbo é o pecado. É cair no pecado, vamos supor, da imoralidade. Então nós vemos tantos pastores hoje que caíram em pecado de imoralidade. O que surgiu tudo isso? Da soberba. Então a soberba na nossa vida, ela vai gerar todos os outros pecados. Então nós temos que combater ela, que é a raiz, para matar os outros pecados também. Se Deus não der graça, nós caímos em todos os outros pecados. Então nós dependemos para tudo da graça do Senhor. Amém? E todos nós temos um pouquinho dessa soberba, desse orgulho. E se a gente que acha que não tem, a gente já tem. Aí que a gente já tem mesmo. E as pessoas, elas podem ser orgulhosas de diversas formas. Alguém sabe me falar uma forma que a pessoa pode ser orgulhosa? Ô Ju, eu acho que a pior delas é a pessoa que acha que ela é muito ruim, porque esse também é soberbo. Ela é a pior de todas. E Deus não tem condição de fazer nada por mim, porque eu sou muito pecador. Deus não pode. E no fundo não é isso que a pessoa sente, né? Não. Eu acho que a pior qualidade de soberbo é essa. Aquele que acha que é o pior de todos, aquele que se culpa por tudo, né, que fica se vitimizando muito, e que o pior é que Deus não é capaz de resgatá-lo ou salvá-lo. Se vitimizar já é a soberba. Aquela pessoa que fica autocomiserando, ai, nossa, por que o irmão olhou torto para mim hoje? Ai, por que a folha era branca, não era rosa? Ai, por que isso, por que aquilo? Ele se acha tão bom que acha que todo mundo está ofendendo ele. Então, a autocomiseração já é a soberba, não é? Então, aqui, ó, o que a Sandra falou é interessante. Essa autocomiseração é pecado, soberba. Eu sou melhor, todo mundo tem que me servir do jeito que eu quero. Se eu gosto de rosa, a Jo tem que me trazer tudo que ela tem que me trazer, a cor de rosa. Se ela me trouxer azul, para mim não presta. Viu, Jo? Se você me trouxer azul, para mim amanhã você não presta mais. Então, sempre é rosa do jeito que eu quero. Porque tem que ser assim, porque eu quero assim. Então, essa é a soberba, é a autocomiseração. Vamos lá, a gente pode ser soberbo em palavras. A Bíblia diz, quando ela diz no Novo Testamento, presunçoso em palavras. Então, aquela pessoa que vive se exaltando. Ah, eu gosto disso. Ah, eu tenho isso. Ah, eu fiz isso. Segundo, o arrogante. O arrogante, ele não fica falando e nem tendo atitudes. Lá no interior, no íntimo dele, ele já pensa que ele é melhor que os outros. Ele não precisa ficar falando. Mas ele olha a pessoa de cima a baixo, assim, sabe? Esse é o arrogante, ele é o pior. Ele não demonstra por palavra nem por atitude. Mas no fundo do coração dele, ele é o melhor. É um sentimento isso. E esse é o pior de todos. Pior de todos. Então, como que eu sou bom, né? Olha assim, nossa, coitadinho. Ele não fala, ele está pensando. Coitadinho daquele lá, olha, imagina. Não é? Que dó dele. Então, esse aí é o segundo, o arrogante. E o terceiro é o orgulhoso nas atitudes. Então, ele age contra Deus, e ele age contra o seu semelhante, porque ele é melhor que o seu semelhante. Então, eu vou agir contra o semelhante e vou ofender também a Deus. Ele gosta de rebaixar os outros. Nas atitudes, não é nas palavras, não. Então, tem pelas palavras, pela arrogância que é lá dentro e pelas atitudes. Atitudes que rebaixam. Alguém tem algum exemplo de alguma atitude que pode rebaixar o irmão? Não? Alguma atitude que vocês acham que pode rebaixar o irmão? A irmã aqui. Sim, quando fala para uma pessoa que ela é burra e não sabe fazer nada. Sim. Mas é por palavras, né? Você humilha a pessoa porque acha melhor. Eu sou muito inteligente e você é burro.
Só que aqui por atitudes. Vamos supor, o Israel está aqui cantando. Eu acho que eu canto melhor que ele. Aí ele acabou, eu pego o microfone aqui, deixa eu cantar agora. Tipo, você, ó, agora é a minha vez. Agora eu vou chegar chegando. Então, humilha o irmão através da atitude. Ele não falou nada, mas ele humilhou, não é? Vamos lá. As pessoas soberbas, então, elas não dependem de Deus. Elas não têm fé e elas não têm a graça do Senhor. São os fariseus. E o orgulho, a soberba, eles tiram a gente, então, de longe de Deus, porque a gente não precisa dele. Nós não dependemos dele. Tá? Então, agora nós vamos ver as formas desse orgulho, nós vamos ver os exemplos de pessoas que foram orgulhosas. Primeira pessoa, ela é orgulhosa no ser. Eu sou mais justo, eu sou melhor, eu sou mais competente. Nós vamos ver o exemplo aqui de Herodes em Atos 12. Atos 12, 21. Atos 12, 21 a 23. O irmão que achar pode ler. Atos 12, 21 a 23. Pastora Florivan. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. 24 também? Não, até aí mesmo. Então Herodes, ele foi dar um discurso, ele foi dar uma palestra lá. E a palestra foi tão boa que o povo amou, o povo aplaudiu ele, o povo exaltou ele. Só que aí ele não deu glória ao Senhor, ele não falou, não, a honra não é minha, a honra é do Senhor. E ele pegou essa honra para ele, nossa, eu sou muito bom mesmo. O que aconteceu com Herodes? Morreu com os vermes, com os bichos comendo ele. Então olha como que Deus, ele resiste mesmo ao orgulhoso, ele não aceita. Então Herodes morreu comido por bicho, por causa do orgulho dele. Vamos ver aqui em Provérbios 16, 15, esse versículo, que legal. O que é o orgulho para o Senhor? Provérbios 16, 15. Quem achar pode ler. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seredônia. Não, acho que não é esse não, irmã. Provérbios 16, 5. 16, 5? É. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então, o arrogante, ele é abominável. O Senhor odeia arrogância. Abominável, ele vai ser punido. E foi o que aconteceu com Herodes. Ele ficou tão arrogante por causa dessa palestra, dessa pregação, desse discurso dele, e ele foi punido e foi morto. Vamos ler outro exemplo de uma pessoa, um discípulo do Senhor. Marcos 14. Marcos 14, 29. Marcos 14, de 29 a 31. Então, nós vamos ver agora o exemplo de Pedro, que era um discípulo também que foi muito arrogante. (14, 29 a 31). Disse-lhe Pedro, ainda que todos os escandalizassem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pode ler mais o próximo. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então aqui ele falava para Jesus, Pedro.
Em verdade te digo... Não, peraí. É aqui no versículo 28. 29. Ainda que todos se escandalizem, eu não. Todos vão fazer. Eu não vou fazer. Quem que era todos aqui? Quem que era todos? Os discípulos. Então, esses 11 aí não era qualquer um, não. Era Pedro, Tiago. Era Pedro, não, era Tiago, era João, né? Não era qualquer um, não. Esses 11 aí, ó, pode fazer, mas eu não. E Jesus falou para ele, vai me negar 3 vezes. Aí ele foi mais firme ainda, ele foi veemente, ele foi mais firme. Eu, se for necessário, eu vou morrer contigo. O que aconteceu com Pedro? Caiu. Negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Ele falou 3 vezes. Eu não conheço ele. Pela 3ª vez ele falou. Então, essas pessoas eram seres orgulhosos. Eu sou bom. Então, comigo você pode esquecer que eu não vou fazer. Segunda coisa, as pessoas que são orgulhosas porque têm as coisas. Pessoas orgulhosas porque têm dinheiro, têm bens materiais, têm talentos, têm capacidades, têm diplomas. Então pode ser na faxina. Eu vou fazer faxina lá na minha casa. Não existe ninguém que faz faxina melhor que eu. Eu sou a melhor. Não existe ninguém que faz uma comida igual eu. A minha comida é a melhor. O meu diploma é melhor que o seu, então eu sou melhor que você. Ou eu tenho mais dinheiro e a minha condição social é melhor, então eu sou melhor. Será que isso acontece hoje? Alguém já viu algum exemplo? Ninguém nunca viu nada sobre isso? Já passou por alguma situação assim sobre o orgulho? Orgulho de ter? Eu lembro na faculdade, quando eu estava na faculdade, todo mundo ia de carro, né? E eu ia a pé. E era 8 quilômetros para ir e voltar era 4 vezes, né, por dia, era 8 quilômetros. O povo passava do lado, dava risada. E continuava, o povo da minha faculdade, continuava. E eu lá a pé. E não ganhei carro não, viu, irmãos? Eu só ganhei o carro quando eu fui trabalhar. Não é? Eu só ganhei quando eu trabalhei, eu comprei. Então, eu ia a pé, e o povo humilhava mesmo, porque o povo era rico, mas rico de verdade mesmo. E aí a gente sofria bastante. Alguém já teve mais algum exemplo com a soberba? Com orgulho? Alguém já te humilhou porque você não tinha alguma coisa? Doutor, eu fui muito humilhada numa loja aqui em Poços, que eu fui comprar um presente para uma moça que fez aniversário, mas eu estava com o dinheiro na mão, não ia pedir fiado jamais, de jeito nenhum, lá no centro da cidade. E essa loja só vende roupa para mais magro. E eu, por ser gorda, a hora que eu entrei na porta, que eu cheguei na porta da loja, já olhou em mim, olhou na outra, começou a dar risada. Aí o Roberto falou assim, ali, ó, pega daquelas blusinhas ali, que ali vai servir, né? Aí eu entrei, olhei, e uma conversava com a outra e morria de rir, sabe? E olhava em mim. Tipo, aí essa não vai caber, né? Aí eu fiquei lá, eu acho que uns 10 minutos. Aí eu perguntei, eu falei, moça, aí ela olhou na outra, aí que deu mais risada ainda. Eu falei, Roberto, vamos embora, aqui não está à venda, está só enfeite essas roupas aqui. Pequei, reconheci que pequei. Mas eu acho que não precisava dela fazer assim. Ela chegava em mim e falava, a senhora quer roupa para a senhora ou para quem? Porque para a senhora não tem que serve. Eu achava muito mais bonito do que humilhar daquele tanto. Aí eu saí de lá e... Então elas eram melhores, que elas eram mais magras, eram esbeltas, né? As duas eram magras, sabe? E estava lá na loja e as roupas não eram mesmo de gordo. Mas eu não estava procurando roupa para gordo, era para magrinho. Então, e saí de lá. Perderam a venda, né? Ela perdeu a venda, porque louvado seja Deus que eu tinha um dinheiro para pagar na hora. Então, olha aí. Isso acontece mesmo, né? Essas humilhações. Mas alguém já passou por alguma humilhação por causa de soberba? Há 12 anos atrás, eu estava dentro da igreja, era 8h30.
lá em Campina. Aí houve um estrondo lá de fora da igreja. Alguém chegou correndo lá no púlpito e falou assim: pastor, seu carro acabou, um caminhão em cima. Aí eu saí tranquilo. Aí naquela época era um Corcel, não sei se alguém que chama, lembra dele, um XR3, Scott XR3. Bem velhinho, a estação estava braba. Aí era o diretor da Westfalia, uma empresa muito rica lá. E ele bebeu umas pingas, pegou o caminhão e foi dar umas voltas, foi na casa de alguém, me amassou o carro, deixou o carro pó. Aí eu fui falar com ele o que nós fazia. Eu falei: você fica com essa porcaria velha aí, um homem rico milionário, no meio da rua, dando trabalho aos outros. Eu falei: mas o senhor vai ter que pagar meu carro. Ele falou: corre atrás do seu direito. Eu tenho dinheiro, você é um pobretão. Falou para mim: seu jeito. Então. Eu falei: tá bom. Eu posto tudo porque eu tenho dinheiro. Procurei o juiz, dali 2 meses, meu carro era 88, ele me deu um carro 2010, Fiat Uno, tenho que pagar na mão. Olha aqui, não, porque eu posso tudo. Eu chegar no lugar, vocês podem estender o tapete vermelho, porque eu tenho dinheiro. Então, você me atende aqui, eu quero que você me atenda aqui na hora. Não é 5 minutos, não, porque eu não espero. Porque eu tenho dinheiro. Não é? Tantas vezes eu já vi isso. Você estende aqui e faz o que eu quero, porque eu tenho dinheiro. Eu sou poderoso, porque eu tenho dinheiro. Então isso é soberba. Só que na hora que fica doente, aí percebe que o dinheiro não vale nada, né? Na hora que você precisa do Senhor, que aí você vai lembrar: nossa, agora eu estou doente, eu sou milionário. E daí? O que você vai fazer com o teu dinheiro? Você vai se curar? Além do mau testemunho, não é? Se a gente chegar lá fora e falar que pode tudo por causa de dinheiro, ou de talento, ou de diploma, as pessoas não vão vir na igreja. Eu vou na igreja daquele ser vivo. A irmã Hilda, a senhora ia na igreja dessas moças? Eu tenho vontade de conhecer a sua igreja, a senhora tem vontade? Não tem, gente. Não é? A senhora tem vontade de estar na casa desse cara que fez isso, senhor? Não tem. Então, isso aí é normal, né? A gente tem que ser um bom testemunho. Então, o dinheiro, essas coisas não vai fazer a gente ser melhor que ninguém. Outra coisa, dentro da igreja, disputa de talento e dom acontece muito. Porque aquele irmão lá canta, eu não gosto. Eu acho horrível o jeito que ele canta. Eu toco melhor que ele. Olha lá, errou de novo, errou tudo. Nossa, isso é muito ruim. Nossa, não dá. Você desce aí do púlpito que você não dá. Você não dá para tocar, não. Então, dentro da igreja é assim. Dentro do louvor, eu não estou falando de hoje, eu estou falando do tempo que eu vivi. Passei muito, mas muito por isso. Nossa, assim não dá, vamos parar. Não dá para continuar. Você aí não vai tocar essa música não, toca você, porque você é insuficiente. Então, dentro da igreja acontece muito isso. A irmã não limpou a igreja aqui direito. Eu posso fazer melhor que ela. A pipoca da irmã hoje eu não gostei. Nossa, estava horrível essa pipoca, eu vou fazer melhor. Então, em todas as áreas da igreja, tem também essa disputa. Eu sou mais talentoso que você. Então, a pessoa é tão independente de Deus, que ela não vê que quem deu o dom e o talento foi o próprio Deus. Ela acha que foi ela. Isso aqui é meu, eu nasci com esse dom. É de família, de geração. Então, não foi Deus que te deu, não, né? É seu. Exatamente, soberbo e orgulhoso. O dom é seu. Use ele, então, para você e não para o Senhor. Porque o Senhor não aceita isso. Então, disputa de talento, de dons dentro da igreja é pecado. O senhor já viu, pastor Gerson, alguma vez? O senhor tem alguma coisa para contar para a gente sobre isso? Isso faz parte lá de um outro endereço que a gente veio, né? A gente via muito isso dentro da igreja, principalmente na equipe de louvor. Via, né? Um disputando com o outro, né? Nossa, eu sou tão melhor que você. E aí o louvor não é para Deus, e Deus nem recebe aquilo. Não passa do teto. Porque Deus não aceita o orgulho, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes.
Nabucodonosor, nós aprendemos sobre Herodes, Pedro. Agora Nabucodonosor, Daniel 4, 28. Vamos manejar a palavra do Senhor. Daniel 4, 28. Daniel 4, 28 a 33. Eu leio aqui então, Florivan. Daniel 4, 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava o rei Nabucodonosor, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se cresceram cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então ele chegou lá e falou assim, ó. Falou aqui no versículo 30. Olha a grande Babilônia que eu edifiquei. Eu tenho muito poder, com o meu grandioso poder. Então foi ele que edificou com o grandioso poder dele, não é do Senhor não. E para a glória da minha majestade. Olha que exemplo. Ele tinha ouro, ele tinha exército, ele tinha terra. E a soberba dele o abateu. E ele foi comer grama, foi comer erva. E cresceu cabelo nele, e unha igual de ave. Comeu grama, porque foi soberbo, e o Senhor na mesma hora o rejeitou e tirou ele dentre os homens. Olha o perigo da soberba, o Senhor abaterá o soberbo. Vamos continuar um pouquinho aqui, ó, no 5,18 mesmo de Daniel. 5,18. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então, antes ele reconhecia o Senhor. Depois, quando ele passou a ser soberbo, o que o Senhor fez? Foi derribado do seu trono e passou dele a sua glória. Então, o Senhor tirou a mão dele ali. Ele tirou a graça dele. Ah, você não é tudo de bom que você falou? Você não é maravilhoso? Você não fez tudo sozinho? Então, agora vai acontecer isso com você. Então, o Senhor não aceita a soberba. Mais um exemplo. Está em Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Pode ler, irmã, até o 19. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens
em depósito muitos bens para os muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha aí. Pode ler mais o 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma. E o que tens preparado para quem? E para quem será? Amém. Então, o fazendeiro rico, ele era muito rico. E ele estava produzindo tanto que o celeiro dele não dava mais para guardar. Aí ele ficava assim, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. Então, vou arrumar celeiro maior para guardar mais coisas. Aí o Senhor Deus falou assim, hoje mesmo você vai morrer. E agora? O que você vai fazer com o dinheiro? Para onde você vai, não é? E agora? A tua alma, para onde vai? Olha que coisa, então nós aprendemos. Nabucodonosor, Herodes, Pedro, o fazendeiro rico. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no buraquinho de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque ele fica soberbo. E o soberbo, ele acha que ele não é soberbo. Ele não vê ele como soberbo. Eu, de jeito nenhum. Está lá juntando riqueza, juntando dinheiro, e não está nem reparando o soberbo. Então, o fazendeiro rico. E aí? E a alma dele, para onde será que foi? 1 Coríntios 4, de 6 a 7, mais um exemplo. Agora é dentro da igreja, vamos ver. Vamos ver o que ele estava arrumando lá. 1 Coríntios 4, 6 e 7. Tá certo, né? 1 Coríntios 4, 6 e 7. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuralmente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapassais o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesses, por que te vangloriais como se não tivesse recebido? Então, aqui era dentro da igreja, ele estava disputando os dons. Ah, o meu é melhor que o teu, o meu é melhor que o teu, eu sou melhor que você. Eu toco melhor, na igreja eu faço qualquer coisa. Aquela frase, aquela praxe, eu tenho 50 anos de igreja. Já ouviram essa frase? E daí? Você pode ter 50, 60, 1000 anos de igreja, mas pode ter 0 ano de Jesus. Essa frase, se a pessoa falar para você, você já fica esperto. E eu não, eu tenho experiência, eu tenho 30 anos de igreja. Pronto. Aí você já fica esperto, já que o negócio já não está bom. Soberba. Disputar dons. Quem que deu os dons foi? Deus. Então por que te vanglorias? Se foi eu que te dei? Se Ele te deu, é para Ele. Não é meu. Ah, mas meu passou de geração em geração. Passou nada, foi Deus que deu. Se Deus não deixar você respirar, Ele não vai respirar. Não vai respirar e vai morrer. Se Deus não te deixar dar um passinho, você não vai dar, porque Ele não deixou. Então quem deu tudo foi o Senhor. Não passou de geração em geração, você não é melhor não, por causa de geração, não. Então vamos lá. Disputaram dons na igreja. Terrível. E acontece muito hoje. Tem alguém que tem nesse texto aqui para ler para a gente a linguagem de hoje? Alguém que está com a Bíblia na linguagem de hoje? Ninguém. Ah, que estava bem interessante, mas eu também não trouxe. Esqueci a linguagem de hoje. Tá bom. Então, o primeiro é orgulho no ser. Eu sou muito bom. A pastora tem? Tá. Segunda é o orgulho no ter. Eu tenho, então eu sou melhor. E a terceira agora é o orgulho no saber. Vamos só esperar ver se a pastora acha ali para nós esse texto. 1 Coríntios 4, 6 e 7. Então, esse é o último tópico nosso aqui.
Então, orgulho... Não, pastor? Não está funcionando a internet. Então, orgulho no ser, no ter e agora no saber. 1 Coríntios 4, 6 e 7. Não, peraí, vou ter que achar de novo. Florivan vai correr uma maratona hoje. Então vamos lá. Ora, irmãos, essas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo. Acho que é a mesma, né? Não. Não, é assim, é a mesma, sim, né? É a mesma. É a mesma. Isso. Espera aí, só um minutinho. Espera aí, deixa eu chegar o microfone aí. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Amém. Então, ninguém é melhor que ninguém. E tudo foi Deus que deu. Então, não tem um que é melhor que o outro porque é melhor, porque tem, ou porque sabe mais. Terceiro, o orgulho no saber. Eu sei mais, eu conheço mais, eu sou mais inteligente, meu intelecto é mais desenvolvido. Vamos ver aí, Gandhi, Hitler, esse povo era inteligente pra caramba. Einstein. E a maioria dessas pessoas eram ateus. Por quê? Porque eles falavam assim, ó, isso aqui capaz, isso aqui. Eu não vou seguir isso aqui não, eu sou muito inteligente. Então eu vou criar aqui minhas próprias teorias, vou fazer minhas próprias coisas, isso aqui para mim não dá não. Então eles eram muito inteligentes e viraram ateus. Porque eles não dependiam do Senhor. Capaz que eu vou ligar essa palavra aqui, eu sei muito mais que isso. Então a mente privilegiada, a inteligência, ela é um prato cheio para soberbo. Gente inteligente é um prato cheio. Quem que foi assim? Quem que foi orgulhoso no saber? Gênesis 3, 6. Vamos ver quem que foi orgulhoso, que sabia muito. Vou ler aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva, Deus chegou e falou para ela, Eva, essa aqui é a única, tá? Que vocês não podem comer, tá legal? Deus tem todo o conhecimento. E Eva falou assim, capaz... Deus nem sabe o que ele está falando, não. Eu vou comer porque eu me julgo, eu tenho conhecimento também. Então não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Eu vou lá, eu vou comer sim. Então essa frase, não é bem assim. Ah, capaz mesmo. Isso é soberba. A pessoa não aceita a lei de Deus. Se Deus mandou não fazer, não é para fazer, não é para discutir. Ai, nossa, vou ficar aqui discutindo esse texto aqui, ó, porque Deus falou assim, não embriagueis com vinho. Vamos ficar aqui discutindo um dia inteiro que não é para embriagar com vinho, não é para embriagar com vinho e pronto. Não é para ficar relativizando. Ai, nossa, mas aqui diz nesse coisa. Não é isso que Deus falou, é absoluto. Pronto. Deus abomina a soberba. Provérbios 6,16. Vamos ver lá. O que Deus pensa da soberba? Provérbios 6,16. Só 16 e 17. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Os olhos altivos, língua mentirosa
e mãos que derramam sangue inocente. Não pode continuar assim, Florivão, 18 e 19. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, qual que é a primeira coisa do texto que Deus não gosta? Qual que é a primeira? Olhos altivos. Olhos altivos, é a primeira. Não é por menos que ela está na primeira da lista. Vamos ver as outras. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal. Eu sei tanto que a palavra do Senhor aqui para mim, ó, eu vou correr para o mal mesmo. Eu vou correr porque eu penso assim. Então vamos lá, vamos fazer. Testemunha falsa, a pessoa é soberba também para fazer isso. Terceiro, semeia contenda entre os irmãos. Eu sou tão bom, eu não tenho pecado e nem defeito. Aí eu vou pegar o pecado aqui da Joa ou uma coisinha da Jô que eu não gosto, eu vou lá falar para a irmã. Aí a irmã vai lá, aí a Jô pega da irmã e vai lá e fala para a Karina. Mas eu sou boa. Eu sou tão boa que eu semeio contenda com todo mundo. Eu vou arrumar a confusão ali, ó, do irmão ali. Vou lá na pastora, vou vir no pastor Jéssica, vou acabar na Socorro. Eu vou arrumar no círculo inteiro a confusão. Porque para mim confusão não é pouco. Por causa da soberba. Soberba, eu sou boa, eu sou melhor. Então, irmã Tânia, esse defeitinho teu aí, eu não tenho não. Esse defeitinho teu é inaceitável, porque eu sou muito boa. Tá? Eu não tenho defeito. E assim vai fazendo contenda de um para outro. Ai, Sandra, o pastor Gerson falou isso do C. E já dá uma aumentada aí. Pastor Gerson, eu fui conversar com a Sandra e a Sandra falou isso do senhor. Ô Socorro, eu fui conversar com a Sandra e um dia ela falou isso teu para mim, ó, toma cuidado com a Sandra. E começa assim. E assim vai fazendo uma bola de neve por causa da soberba. Todo mundo é inaceitável. Defeito de todo mundo é inaceitável. Mas eu sou boa. E todo mundo beije os meus pezinhos, porque eu sou muito boa. E assim vai fazendo contenda, e assim vai fazendo confusão. Vai fazendo confusão. Então, esses pecados aqui, essas coisas, tudo relaciona um pouquinho a soberba. Pode falar, pastor. A gente, quando olha assim para a palavra de Deus, nesse texto, tudo começa, né, na soberba. E a soberba, ela gera mentira, ela gera contenda, ela gera orgulho, ela vai gerando. E tudo para manter aquela soberba, o soberbo, ele paga o preço, não sei se é essa a palavra certa, mas ele faz acontecer até uma coisa que não é verdade, ele faz ser verdade, para poder manter o ego, manter a sua posição, fazer confusão, a sua vontade em primeiro lugar. Então ele inventa as coisas, ele dá falso testemunho para ele sair por cima. Eu vou inventar uma coisa aqui da Jô, vou inventar uma coisinha dela, porque eu falei mal da Jô. Aí eu vou inventar que o fulano falou mal da Jô, para eu sair por cima, para eu sair de, ó, deixar as duas ferver lá, ó. Deixar as duas ferver, mas na verdade quem falei fui eu. E aí vai lá dar um falso testemunho. E vai assim fazendo confusão. Vai dando falso testemunho, vai inventando coisa para colocar um contra o outro. Para sair por cima. Entendeu? Então isso tudo é a soberba. Então a soberba, ela é o primeiro aqui, não é por qualquer coisa não. É porque ela gera todos os outros. Ela é a raiz de todos os pecados. Então, todos vão originar dela, por isso que a gente tem que combater ela. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21, nosso último texto. Então, para manter essa soberba não é fácil não, o povo peleja para manter isso aí. 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Isso mesmo. Pode ler mais o 22?
dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. Olha aí, tornaram-se loucos. Eles não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus. Começaram a seguir as coisas da cabeça, igual esse povo muito inteligente, começa a seguir as coisas da cabeça, seus próprios raciocínios, começaram a maquinar as coisas e se tornaram loucos, largaram a sabedoria do Senhor, pararam de depender do Senhor e falaram: aqui sou eu, aqui, Senhor, o Senhor fica quietinho que aqui é comigo. Então isso aqui, ó, o Senhor não precisa nem resolver, não vou nem orar, porque aqui eu sei resolver, então o Senhor fica quietinho no seu lugar. Pararam de ser dependentes do Senhor. Soberba. Então são considerados loucos. Tem mais um texto que esse aqui. Então olha, outro exemplo. Satanás. Será que nós estamos sendo parecidos com Satanás na soberba? Ezequiel 28. Vamos reconhecer que quem que era esse Satanás? Ele era qualquer coisa? Não era, não. Deus fez ele caprichado mesmo. Ele não era pouca coisa, não. Até aqui, ó, do 11 ao 17. Vamos ver se Satanás era pouca coisa. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pode ler mais o 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Amém. Então, Satanás, ele era o querubim ungido. Tem várias, tem serafins, tem querubins, tem tudo. Só que a única vez que a Bíblia refere querubim ungido, que era da alta patente, era só Satanás, que era um querubim ungido. Não tinha outro querubim ungido, não. Ele era que diz, ó, sinete de perfeição. Ontem meu pai ia procurando até o sinete de perfeição, o que era. Outras versões dizem aferidor de medidas. Ele era o modelo de perfeição. Ele era o prumo, ó, isso aqui é perfeito, isso aqui é totalmente reto. E esse era Satanás, o modelo de perfeição. Ele era cheio de sabedoria, ele era lindo, ele era formoso. Deus criou ele lá no Éden, ele estava lá desde o início. Olha aqui, estava coberto de pedras preciosas, tinha tudo quanto é pedra nele. Querubim da guarda ungido, ó, verso 14. Perfeitos eram nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado. Verso 15. O que aconteceu? Se encheu o teu interior de violência e pecaste, profanado, e te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então ele foi jogado. Só que ele não foi sozinho, não. Porque a soberba fez com que ele fosse fazendo, maquinando, e ele levou um monte.
A soberba, às vezes, a pessoa soberba, ela leva um monte com ela, viu? Toma cuidado. Ele era perfeito, maravilhoso. Deus fez ele assim. E subiu na cabeça dele. Ah, eu sou maravilhoso, eu sou sábio, eu sou tudo de bom. E aí ele queria ser melhor do que Deus. O que aconteceu? Foi jogado. Né? E hoje nós sabemos o destino dele, que é no lago de fogo, e Jesus venceu Satanás. A morte de Jesus na cruz venceu Satanás. Ele não tem poder nenhum. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então ele era uma coisa perfeita e aconteceu isso com ele. E ele não foi sozinho. Fica esperto aí com o soberbo. Porque quando ele vai, ó, ele tenta levar um monte com ele. E ele levou 1/3, né? Dos anjos que estavam lá. E não era igual a nós, não. Era anjo. Era coisa boa mesmo. Então vamos pensar um pouquinho aqui na gente. Será que a gente não tem um pouquinho dessa soberba? Se você acha que não tem, pronto, você já tem. Então, olha o que acontece. Nós vimos aqui que a soberba, ela está no nosso ser, no nosso ter e no nosso saber. E o fim do soberbo, como aconteceu com Nabucodonosor, foi comer grama, cresceu pelo nele, as unhas de ave. Como Herodes, que morreu comido por bicho. Como o fazendeiro rico que pediu a alma dele e ele não tinha nada para oferecer, só tinha dinheiro, bastante dinheiro, que talvez ele levaria para o caixão e ia para o inferno viver a eternidade. O que mais que nós vemos de exemplo aqui? Pedro, que falou, eu não, capaz. Pedro negou o Senhor. Então, o que mais que nós vimos aqui? Satanás, que era tão perfeito, que Deus fez ele tão perfeito. E caiu e foi jogado. Então, todos foram punidos. Eva, que achou que tinha conhecimento, foi punida. Então, a consequência disso, a punição vai acontecer para o soberbo. Pode falar, irmão. O jovem rico. Jovem rico. Ele era autossuficiente, né? Ele não precisava de Deus, não precisava de nada. Ah, dá meu dinheiro aqui, que aqui você pode deixar comigo. Foi lá e gastou tudo. Jovem rico. Qual jovem rico você está falando? Ah, sim, vende tudo e segue-me. É verdade. Então ele não aceitou, esse outro também. Então todas essas quedas grandes, elas precederam pela soberba. Então a soberba, ela precede a queda. Você quer saber que você vai cair? Quer saber se você vai tomar um tombão? Vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para mim. Será que eu sou soberbo? Se a gente é soberbo, nós vamos tomar um tombão daqui a pouco. E cuidado com as pessoas soberbas, que se acham melhor que os outros, que falam, como a Sandra falou, da autocomiseração, que jogam contendas, são soberbas. Cuidado, porque elas não querem ir sozinhas, elas vão querer te levar também. Então a soberba é a raiz dos outros pecados. O alimento da soberba é o elogio. O soberbo, ele vive de elogio, ele precisa de elogio, né? E a palavra de Deus fala aqui em Provérbios 27, 1 e 2. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Amém. Então, é isso aí, né, pastor? A soberba, então, ela vai preceder a ruína nossa. Eu acho que todos nós temos um pouquinho disso, não é verdade? Eu queria chamar os irmãos para a gente estar orando, pedindo para que Deus quebre essa soberba da nossa vida, porque nós queremos estar juntos do Senhor, não queremos ter essa queda, né? E vamos pensar no que a gente pode mudar. Eu estou sendo soberba nessa área. Eu estou achando que eu estou me achando demais nessa área. E vamos corrigir. Não é só questão financeira, não. É qualquer outra questão. Vamos corrigir. Não é mesmo? Se você tem autocomiseração, ai, tadinho de mim. É porque você está se achando bom.
e acha que as pessoas não estão sendo suficientes para você. Soberbo. Então vamos lá. Vamos estar orando juntos para que o Senhor quebre isso de nós. A raiz de todos os outros pecados. Amém? Vamos chegar aqui para a gente orar? Pedir para a pastora estar orando para que Deus quebre isso de nós e nos ajude a vencer essa soberba. Pastora. Pode chegar, vamos fazer uma roda aqui. Amém. Louvado seja Deus. Pai, nós te adoramos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus poderoso e não há outro Deus como o Senhor. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, a cada instante, ela nos adverte, ela nos corrige. E tudo isso, Senhor, é para que a gente esteja perto do Senhor, para que a gente, Senhor Deus, esteja em comunhão com o Senhor. Pai, quando o Senhor escreve tudo isso na sua palavra, é que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Existe na nossa índole má, Senhor Deus, muitas coisas, não somente a soberba, mas como nós vimos nessa manhã, Senhor Deus, essa soberba que precede tantas outras coisas e que precede a ruína. É a Tua palavra que nos ensina, Senhor. Por isso nós queremos nos submeter mesmo à Tua palavra, Senhor Deus. Nos ensina a viver aquilo que precisamos viver. Nos ensine mesmo, Senhor Deus, a submeter a Tua palavra. Que nessa manhã, Senhor Deus, tudo que nós ouvimos, que possa ser condições para analisarmos o nosso interior, a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras. Senhor Deus, que tudo isso, Senhor Deus, para que a gente venha estar mais perto do Senhor, que nós possamos dar o testemunho necessário, Senhor Deus, para que as pessoas, como nós vimos hoje, quantas situações de soberba afastaram pessoas, Senhor Deus, não exalou o bom perfume do Senhor. E nós, Senhor Deus, como os filhos do Senhor, como cristãos que dizemos que somos, precisamos, Senhor Deus, estar exalando esse bom perfume do Senhor. E nós contamos com o Teu Espírito Santo, que também nos ensina na Tua palavra que o Senhor nos auxilia nas nossas fraquezas. Quantas fraquezas existem em nós, Senhor Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas. Inculca mesmo, Senhor Deus, a palavra do Senhor nos nossos corações. Senhor, para que ela seja viva e eficaz, que ela venha dar o fruto necessário, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, estar testemunhando, que nós possamos verdadeiramente ser, Deus, aquela pessoa que emana a Tua luz. Templo do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, não por nós, mas porque o Senhor escolheu nos corrigir, nos ensinar e habitar entre nós e agir em nós e através de nós. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, sermos humildes verdadeiramente. Que os mansos e os humildes é que herdarão os reinos dos céus. É assim diz a Tua palavra. Por isso nós clamamos, doce Espírito Santo de Deus, nos ajude a caminhar segundo a Tua vontade, no centro da Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que esse restante de tarde seja, Senhor Deus, momento de meditação, de estar lembrando de tudo que nós aprendemos, que permitir que a Tua palavra faça o efeito necessário e que logo mais à noite, Senhor Deus, estaremos aqui continuando o culto de louvor e adoração ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? O pastor, a Ju está pedindo para reafirmar o aviso da pipoca. É que a calha ali está entrando água no salão. E não teve condição de arrumar, e aí está tudo molhado, a chuva, não teve jeito de fazer. Então, aí, se continuar assim, a chuva está molhando, então não tem como os irmãos estar em comunhão ali no final da pipoca. Aí à noite não vai ter a pipoca. Eu creio, não sei se não vamos reclamar da chuva, em nome de Jesus. Amém? Amém.